Olá, olá, bom dia a todos, bom dia a todas. Quero dar as boas-vindas a cada um de vocês que estão conectados conosco nesta manhã de domingo. Hoje, primeiro domingo do mês de agosto de 2026, dia 2 de agosto de 2026. Quero te agradecer pela sua presença virtual. Quero agradecer porque você está conectado conosco aqui no canal da Amigos Church para mais um domingo de celebração de amigos. Celebração de amigos muito especial porque hoje também nós celebraremos a ceia memorial. Então, já nesse comecinho da nossa celebração, eu quero lembrar a você que hoje, ao final aqui da nossa celebração, nós estaremos celebrando a ceia memorial. A ceia é um sacramento que Jesus, o nosso Salvador, ele determinou para a sua igreja. Ele disse que todas as vezes que nós comêssemos do pão e bebêssemos do cálice, nós estaríamos anunciando a sua morte e a sua ressurreição até que ele venha. E nós aqui da Amigos Church temos o costume de todos os meses, no primeiro domingo do mês, rememorar esse momento, de revisitar aquilo que é o mandamento de Jesus e de nos assentarmos à mesa. A mesa está posta, nela tem pão, nela tem vida, nela tem perdão, nela tem salvação, e é isso que vamos fazer nesse domingo pela manhã. Olha, todos os domingos, quando nós começamos a nossa celebração, eu tenho o hábito de dizer que aqui em algum lugar da sua tela, geralmente é do lado direito inferior, tem um botãozinho compartilhar. E eu quero que você chame pessoas. Você tem um amigo, um irmão, um parente, um vizinho, uma pessoa que você quer bem e que você quer que ela também seja alimentada com a palavra de Deus. Então manda esse vídeo para ela, manda essa transmissão para ela, através aí do seu WhatsApp, do seu Telegram, através do próprio YouTube, talvez do Facebook, eu não sei por onde você vai mandar, mas mande para ela para que ela se conecte aqui conosco e para que ela viva a mesma experiência com Deus que você viverá nessa manhã. Nós estamos felizes e alegres porque mais um mês se passou, o mês de julho terminou, foi um mês longo, 31 longos dias, mas nós podemos dizer Ebenezer. Até aqui o Senhor nos ajudou, nos sustentou, nos deu graça e vem agora pela frente mais 31 dias. Não são mais 31 porque hoje é dia 2 de agosto, então vem aí pelo menos mais 29 dias para que nós possamos viver. E eu tenho certeza que assim como Deus foi conosco durante todos os meses do ano, assim como ele foi em julho, ele também será conosco em agosto. Então, você que está conosco hoje aqui, seja muito bem-vindo, se alegre, separe esse momento para cultuar ao Senhor. Eu costumo dizer que o culto virtual, o culto online, ele é igualzinho ao culto presencial, mas quem faz o culto ser igualzinho é você, sou eu, somos nós. Então agora não é hora de você ver televisão, agora não é hora de você ficar vendo as suas redes sociais, agora não é hora de você se dispersar com algumas situações, agora é hora de você colocar o teu pensamento no Senhor. Deus quer falar com você e é por isso que Deus te trouxe aqui nessa manhã de domingo. E para isso, nós vamos começar a nossa celebração como sempre fazemos, orando, dedicando ao Senhor esse tempo, dedicando ao Senhor esta reunião. Vamos orar? Deus de amor, Deus de graça, nós te agradecemos por mais um domingo, por mais um dia que podemos estar na tua presença, te louvando, te adorando, bendizendo o teu nome. E queremos, Senhor, que nos momentos em que ficarmos conectados aqui através desse canal do YouTube, o teu Espírito fale conosco, a tua graça se derrame, se revele sobre as nossas vidas, que o Senhor tenha misericórdia de nós, perdoe os nossos pecados, que o Senhor traga uma palavra que nos restaure, que nos sare, que nos estimule, que nos anime e que, acima de tudo, o seu nome seja glorificado. Nós dedicamos esta celebração a ti, em nome de Jesus o Salvador. Amém. Amém? Queridos, para começar esta celebração, a palavra de Deus diz que todo ser que respira deve louvar ao Senhor. Então vamos louvar com esses nossos queridos e amados irmãos amigos e depois a gente volta para continuar a nossa celebração de amigos. Adoramos, Senhor, Deus presente, digno de louvor, de toda adoração. Ele exaltado
Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois santo és o Deus, não há outro como o Senhor. E céu, se queremos o teu nome, queremos o teu nome e agradecer, e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois santo és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Amém, amém. Louvado seja Deus. Como é bom nós cantarmos, como é bom nós nos alegrarmos, como é bom nós louvarmos e prestar louvor ao Senhor. Essa é a única ciência que nós vamos levar para o céu, é o louvor, é a adoração. Queridos, passando aqui para deixar alguns recados rápidos para vocês. Nesta próxima quarta-feira nós teremos a nossa live de oração. Quarta-feira passada, devido a um compromisso meu pessoal de trabalho, nós não conseguimos realizar, mas esta quarta-feira nós vamos nos esforçar para que nós possamos ter. As quartas-feiras têm sido uma bênção, a gente tem se reunido aqui mesmo pelo YouTube, às 20h30, às 8h30 da noite, 8h30 da noite, para o nosso tempo de oração. É uma live rápida, é das 20h30 às 21h, mas é um momento em que nós paramos, meditamos, refletimos, oramos, colocamos diante de Deus a nossa gratidão, nosso louvor e também apresentamos a Ele a nossa súplica, as nossas necessidades, as nossas angústias, aquilo que nós precisamos de intervenção de Deus. E olha como nós precisamos da intervenção do Senhor. Então nessa quarta-feira, às 8h30 da noite, eu espero você aqui no canal do YouTube, tá certo? Quero também lhes falar sobre a questão das nossas contribuições financeiras. Nós não somos uma comunidade apelativa, nós somos uma comunidade que tem compromisso e responsabilidade com a palavra de Deus. E a palavra de Deus diz que cada um de nós devemos de contribuir com a obra de Deus, segundo aquilo que nós propomos no nosso coração. E é sobre isso que eu quero falar com você nessa manhã. O que é que você tem proposto no seu coração para com essa comunidade? Queridos, quando nós somos alimentados, quando nós somos sustentados, quando algo nos faz bem, nós queremos retribuir. E a obra de Deus, a palavra de Deus, é aquilo que nos alimenta, é aquilo que nos alegra, é aquilo que nos faz bem. Nós jamais teríamos condições, nem o homem mais trilhardário do mundo teria condições de pagar a Deus aquilo que ele fez por nós. E o evangelho não está à venda. O evangelho não está em negociata, não está em negociação. Mas nós vivemos em um mundo onde precisamos dos recursos para poder comprar, para poder pagar, para poder sustentar. Quem faz isso, de dar o recurso para nós, é o próprio Deus. Ele nos dá isso através do nosso esforço, do nosso salário, dos nossos benefícios, dos nossos proventos, e ele não nos exige nada. Deus poderia ter baixado uma ordem e falado, se você não fizer, você está frito. Mas ele não fez isso. É por isso que Jesus, ele vem e ele apresenta a sua graça maravilhosa. Ninguém é obrigado a nada. Mas nós temos uma responsabilidade. Se eu faço parte de um corpo e o meu corpo sofre, eu tenho que acudir àquilo que o corpo tem sofrido. Então nós fazemos parte de um corpo. Hoje nós temos a tecnologia que está envolvida para que essa transmissão seja realizada. Hoje nós ajudamos algumas famílias pontualmente dentro da nossa realidade, da nossa possibilidade, todos os meses. Hoje, o pastor dessa comunidade não vive do sustento, até mesmo porque se eu fosse viver do sustento da comunidade, irmãos, eu estaria precisando buscar o auxílio do governo federal. Mas, hoje, os recursos que entram aqui nós disponibilizamos para poder ser parte do corpo e voltar para o corpo.
Então eu quero te pedir nessa manhã de domingo. Hoje estamos começando o mês e eu não sei qual é o propósito do seu coração, mas eu quero te estimular, eu quero te incentivar a colocar como propósito no teu coração ajudar a tua comunidade de fé. Quer seja com as tuas ofertas, se você é um dizimista e você quer ajudar com o teu dízimo, entregue o teu dízimo na presença do Senhor, mas entregue, coloque esse propósito. E a palavra de Deus, o que ela nos diz? Que aquele que é liberal, o Senhor acrescenta mais e mais. É uma promessa. Quanto mais eu sou liberal ao Senhor, quanto mais eu tenho desejo, o propósito de abençoar a obra de Deus, mais e mais Deus me abençoa. E se eu não tiver esse desejo, se eu não tiver esse propósito, Deus também vai te abençoar, porque Ele não é um Deus maldoso. Ele não é um Deus que pesa a mão e que fica com algo falando, olha, agora eu vou te fritar porque você não fez. Não. Só que existem bênçãos que você só vai conhecer se você puder dar um passo a mais. Então hoje eu te incentivo e eu te estimulo, dentro da tua realidade, dentro da tua possibilidade, a colocar esse propósito no teu coração de ajudar a nossa comunidade de fé. Você pode fazer a tua contribuição através da chave Pix, que vai passar aqui embaixo, que é o nosso endereço de e-mail, pix.amigoschurch@gmail.com. Ao final eu vou deixar esta chave Pix quando eu der a bênção e encerrar a celebração, para que você entre no teu aplicativo bancário e faça a tua contribuição. Faça! E o que eu posso dizer para você é que o Senhor te abençoe. Eu quero orar pelos dizimistas, pelos ofertantes, pelos contribuintes da Amigos Church. Vamos orar? Deus de amor, Deus de graça, quero te louvar, te agradecer e exaltar o teu nome, porque sabemos que honras e riquezas vêm das tuas mãos, o sustento que temos vem das tuas mãos, e a nossa responsabilidade é colocar como propósito abençoar a tua obra, abençoar a tua casa. Que aqueles que assim o façam possam conhecer a tua promessa, o poder dessa promessa, que ao liberar o Senhor acrescenta mais e mais. E aqueles, Senhor, que não têm esse entendimento ou que têm dificuldade, ou ainda aqueles que estão desprovidos de assim o fazer, que o Senhor também os abençoe, porque eu sei que o Senhor é um Deus abençoador, que não nos falte nada, nem coisa pequena, nem coisa grande, mas que o Senhor nos supra. É o que nós pedimos e te clamamos em nome de Jesus. Amém. Amém? Louvado seja Deus, queridos. Ao final, você pode entrar e fazer a tua contribuição, não saia da live agora, tá certo? Queridos, eu já falei no começo, mas vou falar de novo. Hoje nós temos a celebração da ceia memorial. Separe pão, suco de uva, porque já já nós vamos celebrar a ceia memorial, tá certo? Hoje é dia 2 de agosto de 2026 e hoje eu quero fazer algo diferente. Eu estava revisitando o nosso material aqui da Amigos Church e às vezes eu mesmo me ouço trazendo a pregação, trazendo o sermão. E em agosto do ano passado, em agosto de 2025, eu trouxe um sermão, inclusive na ceia memorial, baseado no Evangelho de Mateus, no capítulo 27, no versículo de número 34. E o tema daquele sermão foi: não tome o fel que a vida te oferece. Não tome o fel que a vida te oferece. E hoje eu vou fazer algo que eu nunca fiz, eu acredito aqui. Nós vamos rever essa mensagem, este sermão que Deus colocou no meu coração em agosto do ano passado. Então, nós estamos aqui hoje, é dia 2 de agosto de 2026, mas nós vamos revisitar este sermão que falou muito ao coração de todos que estavam ali no ano passado, mas que eu tenho certeza que vai falar com você hoje, porque a palavra de Deus se renova a cada manhã. Então eu quero que aí onde você está, você abra o teu coração, pegue a tua Bíblia, já abra aí em Mateus capítulo 27, versículo de número 34, e vamos juntos nos alimentar da palavra de Deus. Mateus capítulo de número 27, versículo de número 34, diz assim a palavra do Senhor: e lhe deram para beber vinho misturado com o quê? Com fel. Depois de prová-lo, recusou-se a beber. Vou ler novamente. E lhe deram para beber vinho misturado com fel, mas ele, depois de prová-lo, recusou-se a beber. Espírito Santo de Deus, a tua palavra nos ensina, a tua palavra nos fortalece, a tua palavra nos dirige. Fala conosco nesta manhã, continua a derramar da tua graça
e que esta palavra prepare o nosso coração para participarmos da ceia do Senhor, é o que eu te peço, em nome do Cristo. Amém. Amém? Glória a Deus. Ó, a Bel escreveu, sim, muito legal. É isso aí, Bel. Então, logo, logo a gente vai marcar. Eu não sou o Silvio Santos, mas nós vamos fazer o domingo no parque, tá bom? Vamos lá. Queridos, eu quero falar com vocês hoje, e o tema do sermão que eu quero trazer para vocês é: não tome o fel que a vida te oferece. Tema da mensagem de hoje: não tome o fel que a vida te oferece. Eu quero trazer essa reflexão para vocês, porque nós sabemos que a vida humana, em muitos momentos, ela nos serve várias taças de bebidas. E uma das piores taças que a vida nos oferece são as taças de bebidas amargas. Nós lemos esse texto aqui do Evangelho de Mateus, no capítulo 27, e ele nos mostra um momento muito singular e emblemático no ministério de Jesus. Porque esse texto trata exatamente do momento da crucificação de Jesus. Jesus estava ali passando por momentos e por situações que jamais você e eu pensaríamos em passar. Jesus estava ali cumprindo a missão que o Pai havia ordenado e dado a ele, estava cumprindo o seu propósito na cruz do Calvário, e a Bíblia diz que em dado momento da crucificação, Jesus, que já estava exausto, que já tinha apanhado tudo que poderia apanhado, já estava sangrando, já estava machucado, já estava, assim, irmãos, numa situação terrível. A Bíblia diz que Jesus, ele sente sede, e ele pede para que deem algo para ele beber. Em primeiro lugar, eles dão vinagre para Jesus tomar. Uma bebida extremamente amarga. Vinagre na salada é bom para temperar, mas você já tentou tomar o vinagre sozinho? É algo muito amargo, é algo muito ruim. E Jesus toma aquilo com muita dificuldade. E depois, em outro momento, que foi o momento do texto que nós lemos aqui, eles dão para Jesus vinho misturado com fel. O que é o fel? O fel é uma bebida amarga, com um sentido anestésico, com o objetivo de amenizar a dor que Jesus estava sentindo. Mas a palavra diz que quando deram essa bebida amarga, o vinho misturado com o fel, Jesus, ele recusa tomar aquela bebida. E essa recusa que Jesus faz não é apenas um ato histórico, mas essa recusa que Jesus faz é uma recusa que tem, no fundo, uma ação redentora. Porque Jesus, ele recusa tomar o vinho com fel, mas ele aceita beber o cálice que Deus o Pai havia dado para ele. Não o fel amargo daquela bebida entorpecente, mas o fel da dor, do pecado, o fel da salvação que ele estava buscando à humanidade. Esse sim, ele resolve tomar. E a partir disso, nós, olhando para esse texto, quando nós olhamos para esse texto, nós identificamos que o cristão, ele precisa tomar muito cuidado. Porque em todos os momentos a vida vai te oferecer o mesmo que foi oferecido a Jesus. A vida vai oferecer fel para nós. Como eu disse aqui para vocês, o fel tinha uma ação anestésica. Se Jesus tomasse aquele fel, a dor ou as dores que ele estava sentindo no seu corpo seriam amenizadas. Mas ele estaria deixando de cumprir aquilo que era a vontade do Pai para salvar a tua vida e para salvar a minha vida. E quantas vezes a vida nos oferece o fel como um atalho para que nós nos desviemos daquilo que é a vontade do Pai para a nossa vida. O mundo, ele nos oferece muitas coisas. Essa cena de crucificação é uma cena que aconteceu com Jesus, mas era muito comum ali. Os soldados romanos, eles costumavam oferecer esse fel. Como eu disse, era uma bebida narcótica. E ela tinha o objetivo de aliviar a dor. Jesus, ele recusa.
Porque ele não queria beber aquele fel para ser amenizado na dor, mas ele queria beber o cálice da ira de Deus, que traz salvação para as nossas vidas. Então, o fel que eu quero que você preste atenção nessa manhã de domingo, que eu digo para você, é para você tomar cuidado para você não aceitar algumas coisas na sua vida, para você não aceitar algumas bebidas que no fundo elas te desviam daquilo que é a vontade de Deus. Obviamente eu estou falando aqui bebidas no sentido figurado, para que você entenda melhor. Mas a vida vai oferecer situações no teu trabalho, na tua família, com os teus amigos, com os seus pais, na sua educação, na sua fé, na sua vocação. E aparentemente aquilo ali tem o objetivo de te ajudar, mas na realidade aquilo ali vai estar te afundando. Eles queriam que Jesus bebesse o fel, e ele certamente, tomando aquele narcótico amargo, horrível, ele estaria amenizando as suas dores. Mas talvez hoje nós não estaríamos aqui dizendo que ele foi como ovelha muda ao matadouro, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós somos sarados. Talvez hoje nós diríamos, Jesus sofreu na cruz. Aliás, ele não sofreu porque ele tomou o fel que deram para ele. Mas Jesus, ele abre mão do fel, porque ele tinha um propósito muito maior. Então eu digo nessa manhã para você, irmãos, às vezes nós precisamos abrir mão das bebidas amargas, por causa de um propósito muito maior na nossa vida. E quais são os féis da nossa vida que nós não devemos de tomar? Eu elenquei alguns aqui que eu quero ler com vocês. Em primeiro lugar, o primeiro fel que nós não devemos tomar é o fel da mentira, do pecado. Se você puder, abra a tua Bíblia comigo lá no livro de Provérbios, logo depois de Salmos. Provérbios, capítulo de número 14, versículo de número 12. A palavra diz assim: há caminhos que parecem certos ao homem, mas no final o conduz à morte. Olha só o conselho de Provérbios. Há caminhos que parecem bons, há caminhos que parecem certos, mas que no final levam o homem à morte. O mundo oferece para nós o que, irmãos? Prazeres imediatos. Coisas que vão acalmar a nossa alma, mas que vão deixar um gosto amargo terrível. O fel para Jesus era um alívio, era um narcótico que iria parar de sentir a dor momentaneamente. Mas você já imaginou o quanto Satanás ia escravizá-lo, dizendo, tá vendo? Eu ofereci fel e você tomou. Eu aliviei as suas dores e agora você tem uma dívida comigo. Mas Jesus fez o quê? Jesus recusou aquele atalho pecaminoso. E nós, como servos de Deus, você que está vendo esta live, você que está ouvindo esse sermão nessa manhã, você e eu, nós precisamos aprender a recusar os atalhos pecaminosos. Porque vai ter atalho pecaminoso no seu trabalho para que você se dê bem. Olha, é muito sofrimento, é muita coisa. Simula aqui, finge, faz o documento falso, entrega o relatório falso, dá um jeitinho aqui. E você vai lá e faz. Tomou o fel amargo. Aparentemente aquilo resolveu, aparentemente aquilo trouxe um alívio da tua dor, mas é momentâneo. No final, quando descobre, a casa cai, pensou é justa causa, é polícia, é um monte de encrenca, sabe por quê? Porque você resolveu tomar um atalho. E todos os dias o pecado nos oferece esse fel nos seus relacionamentos. Não pegue atalhos. É porque a coisa não estava muito bem, eu estava muito chateada, aí apareceu uma moça, apareceu um rapaz, e aí a gente conversou, e aí você se esqueceu da sua esposa, você se esqueceu do seu marido, você se esqueceu da sua noiva, você se esqueceu do seu noivo, se esqueceu da namorada, do namorado, porque você aceitou o fel, aquela situação momentânea. Tome cuidado, porque a situação momentânea para aliviar a tua dor pode trazer consequências terríveis e que talvez sejam difíceis de serem restauradas. Às vezes nós aceitamos o fel nas finanças. É o famoso, né? Todo mundo fala, é o jeitinho brasileiro, dá um jeito aqui. É por isso que hoje
Tem tanto jogo virtual na internet. Tem até igreja fazendo tigrinho gospel agora. Você contribui com não sei quanto por mês, ganha não sei quantos números da sorte, e no final do mês vai concorrer a Pix, vai concorrer a não sei o que lá. Misericórdia, irmãos. Fel do pecado nas finanças. Não existe atalho. A palavra de Deus diz que desde o dia de João Batista, o reino dos céus é conquistado por esforço, por trabalho. Trabalho tá lá no final do dicionário, irmãos. Todas as outras coisas vêm antes. É esforço, é determinação, é acordar cedo, é vencer a carne. Ah, mas eu não aguento, mas eu tô mal, eu vou me entregar, eu vou tomar o fel que estão me dando. Não tome, desculpa da expressão, essa porcaria desse fel que querem te dar. Porque você toma, momentaneamente resolveu. É como a depressão. A pessoa em depressão, ela aceita o fel da cama, do quarto escuro, de não levantar, de não fazer nada, de não tomar um banho, de não reagir. Mas ela está morrendo, porque ela acha que está resolvendo. Sim, está resolvendo momentaneamente, dorme, que é uma maravilha. Fique ali naquela situação, mas esse é o fel que você precisa recusar, o fel da mentira, do pecado. Em segundo lugar, qual é o fel que nós temos que recusar? O fel da amargura no coração. Olha comigo, Hebreus capítulo 12. Está lá no finalzinho da Bíblia. Tito, Filemão, aí vem Hebreus. Hebreus capítulo 12, versículo de número 15. Olha o que diz a palavra do Senhor. Cuidem-se, nós precisamos nos cuidar, de que ninguém se exclua da graça de Deus, e que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando a muitos. Sabe, um fel que a vida nos oferece é a raiz de amargura. Irmãos, eu vou falar uma coisa para vocês, a gente sofre demais na vida. Ontem eu estava falando com a minha esposa e eu estou passando por alguns processos, irmãos, que eu vou ser honesto para vocês, eu estou dilacerado internamente, dilacerado. Muito triste, chateado. Às vezes a gente pergunta assim, onde foi que eu errei? Qual foi a palavra que eu disse que não foi legal? Poxa vida, mesmo você fazendo tudo, se dedicando, às vezes a vida vai lá e ó, dá um tapa na sua cara. As circunstâncias, decepção, frustração, tristeza, amargura. Nós somos seres humanos, nós somos suscetíveis a tudo isso. As pessoas vão pisar na bola com a gente. As situações vão acontecer. Mas o que eu não posso permitir é pegar o fel da amargura e falar, já que você está me oferecendo, eu vou tomar. Eu vou me transformar numa pessoa amarga. Eu vou me transformar numa pessoa insensível. Eu vou me transformar numa pessoa difícil, revoltada. Revoltado. Irmãos, dá vontade de ser uma pessoa revoltada, amargurada. Dá vontade de não levantar da cama. Dá vontade de fazer tanta coisa que você fala assim, meu Deus, por quê? Mas eu digo para você, não tome o fel da amargura. Porque o fel da amargura simboliza o quê? Rancor no coração. Significa mágoa, significa dureza, ressentimento. E não tem como você se assentar à mesa do cordeiro nessa manhã se você tiver mágoa no teu coração. Irmãos, chateado, revoltado, triste a gente fica. Mas todo dia de madrugada eu coloco o meu joelho no chão e eu falo, Senhor, me perdoa, limpa o meu coração, trabalha a minha mente. E a gente vai lá e faz igual aquela propaganda do avião, né? 560 quilômetros, para um pouquinho, descansa um pouquinho, 560 quilômetros. E aí você se anima, você se enche de alegria, de força, vai mais um pouco, a vida vem lá e de novo e você, paf! E aí você vai lá e fala, eu não vou tomar esse fel. Sabe por quê? Porque Cristo nos ensinou a perdoar. Perdoar como Cristo nos perdoou. Não deixar mágoa. Irmãos, ninguém sabe qual vai ser o seu último instante. Pode ser que daqui a pouco, daqui 2, 3 horas, você receba a notícia. Pastor Joel passou dessa para melhor. Ou como o termo que as pessoas dizem aí, né? Pastor Joel foi promovido à glória.
Essa eu não conhecia, hein? Esses dias o irmão falou que fulano tinha sido promovido, eu dei os parabéns. Não sabia dessa. Mas talvez você receba a notícia, ó, o pastor João foi promovido à glória, está nas mansões celestiais. Gostou? Hoje eu tô com um termo bem assim de crente, hein, irmãos? Acho que eu andei escutando muita coisa pentecostal por aí. Mas se acontecer, irmãos, eu quero entrar na presença do Senhor e eu espero que o Senhor diga para mim, servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. Se eu fiz alguma coisa que te chateou, que te entristeceu, que te magoou, poxa, a vida teve um dia que o pastor Joel falou uma coisa, uma palavra que eu tô triste até hoje. Então, meu irmão, olhando para você aqui nessa tela, me perdoe em nome de Jesus. Me perdoe. Porque eu vou participar da mesa e eu não quero ter raiz de amargura no meu coração. Eu não vou tomar esse fel. E se você tem algo disso, com um irmão, com um parente, com um vizinho, com um cunhado, com um pai, com uma mãe, peça perdão, mas olha no rosto. Não é assim, pede perdão, me perdoa. Pede perdão arrependido. Ou será que você vai pegar o fel da amargura que o inferno te oferece e fala, não, pode deixar, eu vou tomar mesmo. Eu vou tomar esse fel de amargura. Não tome, porque ele é um atalho para te matar. Jesus na cruz deram vinho misturado com fel. Ia resolver? Ia. Porque ele não ia sentir dor. O fel era um narcótico, aliviava a dor. Mas ele falou, eu tenho um objetivo muito maior e eu não vou tomar essa porcaria. Irmãos, nós temos um objetivo muito maior. O nosso objetivo é o céu. E eu não vou tomar o fel da amargura. Eu não vou tomar o fel do rancor. Eu não vou tomar o fel da mágoa. Eu não vou tomar o fel do ódio. Eu não vou tomar esse fel. Em terceiro, qual é o terceiro fel que nós não devemos tomar? É o fel da incredulidade. Abra comigo Salmos, no capítulo de número 106. Salmo 106, versículo de número 24. Salmo 106, versículo de número 24 e 25. A palavra diz assim: também rejeitaram a terra desejável e não fizeram o quê? Não creram na promessa dele. Queixaram-se em suas tendas e não obedeceram à voz do Senhor. O povo de Israel, irmãos, murmurou demais, demais. Ao invés deles confiarem em Deus, eles murmuraram. Você lembra quando os homens foram espiar a terra que Deus ia dar para eles? Deus falou, eu vou dar uma terra para vocês. Terra maravilhosa que mana leite, que mana mel, terra incrível. Deus falou assim, eu vou dar a melhor terra para vocês. Moisés chama os espias e fala, vocês vão lá, vão observar. Eles foram e chegaram lá, a terra era maravilhosa, irmãos. Tinha tudo. Tinha tudo do bom e do melhor. Comida, bebida, frutos. Tinha tudo, só não tinha funk, viu? Brincadeira, calma. Não é que eu não gosto de funk. Mas tinha tudo do bom e do melhor. Aí, os homens voltam com o relatório. E Moisés pergunta, e aí? Mana, leite e mel, tem tudo do bom e do melhor, tem comida, tem bebida, tem morango do amor lá para todo mundo comer. O cacho de uva é maravilhoso. E eles trazem, né? A Bíblia diz que um cacho de uva, 2 homens tiveram que trazer. Já imaginou? 2 pessoas carregando um cacho de uva, irmãos. Olha, essa uva, nem tu tem uva desse tamanho. Só que eles falam assim, mas Moisés, a gente não quer essa terra, não. E Moisés fala, mas se tem tudo isso de bom, por que vocês não querem? E eu acho que um lá meio revoltado da vida, meio incrédulo da vida, porque sempre tem o Tomé da vida, né? Ele fala, Moisés, se a uva é desse tamanho, imagina a boca dos caras que moram lá nessa terra, é tudo gigante. Nós não queremos não, é cheio dos filhos de Enaque, ou dos filhos de Anak. Os filhos de Anak eram homens considerados que tinham 6 dedos em cada mão. E eles falam, nós não queremos essa terra. Apenas Josué e Caleb quiseram a terra que Deus ia dar. Por quê? Porque eles tomaram o fel da incredulidade. E tá cheio de gente que a vida oferece o fel da incredulidade. A pessoa ouve a palavra, lê a palavra, mas é aquilo.
é aquela música lá dos anos 80, que eu não era nem nascido. Com todos menos comigo. Ah, comigo isso não vai acontecer não. É palavra de Deus, mas vai eu não trabalhar. É palavra de Deus, mas eu não acredito muito nisso não, porque eu orei até agora e não aconteceu. É palavra de Deus, mas não sei o quê. Irmão, você vai ficar babando. Porque a Bíblia disse que o povo viu, mas o povo não pôde possuir a terra. Sabe por quê? Por conta da incredulidade. E muitas vezes nós deixamos de viver a promessa de Deus porque nós bebemos o fel da incredulidade. Porque nós somos muito lógicos. Hoje está na moda, ou o cara é muito crente, é crente desses que roda, vê vulto, vê não sei o que lá, escuta vozes, dá profetada em tudo quanto é lugar que esse cara é doente. Ou então ele é frio totalmente, ele é muito lógico, raciocínio lógico, ele é matemático, ele não é cristão. Irmãos, eu vou falar uma coisa para você. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Se você tomar o cálice, o fel da incredulidade, você não vai agradar a Deus e você não vai viver o que Deus tem para a tua vida. Então hoje eu te encorajo, não tome o cálice da incredulidade. Jesus podia ali, quando deram vinho com fel, ele falou, quer saber de uma coisa? Eu vou tomar isso. Mas ele falou, não vou tomar não, eu vou passar pelo que eu tenho que passar, porque eu sei que o meu Redentor vive. E 3 dias depois ele ressuscita na cruz, porque ele não tomou o fel da incredulidade. E em último lugar, para nós encerrarmos, o fel que nós não devemos tomar é o fel da fuga da cruz. Você não pode deixar de carregar a tua cruz. Jesus estava ali carregando a sua cruz. Jesus estava ali sofrendo, padecendo, e enfrentando dores, sofrimento extremo, coisas que jamais nós enfrentaríamos. Mas ele não fugiu da sua responsabilidade. Eu quero trazer uma palavra pastoral para você agora e uma exortação. Preste atenção nisso que eu vou falar. Pare de fugir da tua responsabilidade. Pare de querer buscar atalhos para fugir daquilo que só você pode resolver. Jesus carregou a cruz e ele não arredou. Tanto é que quando ele não estava aguentando, chamaram lá o Simão Cirineu para carregar um pouquinho, mas ele carregou só um pouquinho, depois Jesus carregou de novo. A cruz era dele, ele tinha que carregar aquela cruz. Irmão, irmã, eu vou dizer uma coisa, existem cruzes que você vai ter que carregar. Ah, mas eu não queria enfrentar isso, eu não suporto, eu não entendo porque eu estou passando isso, desgraça de vida. Para de reclamar e carrega a tua cruz. Para de reclamar e carrega a tua cruz e para de ficar tentando tomar vinho com fel. De ficar buscando atalho para não carregar a cruz, de tentar buscar resposta para não carregar a cruz, de tentar arrumar jeitinho. Leve a sua cruz. A gente antigamente cantava o hino da harpa cristã, Rude Cruz se erigiu. E a gente cantava, levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Leva a tua cruz. Não fuja, não tome o fel da fuga da cruz. O nosso adversário, ele quer que nós tomemos esse cálice amargo. É amargo só agora, mas vai resolver a tua vida. Jesus poderia ter feito aquilo, nós não estaríamos aqui hoje. A salvação não teria nos alcançado, a redenção não teria nos alcançado, nada teria nos alcançado. Mas eu concluo essa reflexão de hoje dizendo, Jesus recusou beber aquele cálice. Jesus recusou, porque ele tinha obediência total ao Pai. E isso se resume em apenas uma coisa. A atitude de Jesus nos chama a viver sem atalhos, sem amargura, sem incredulidade e sem fuga da cruz. Que nessa manhã de domingo, você fale para o Senhor, Senhor, eu não quero tomar o cálice, eu não quero tomar esse fel, eu não quero tomar isso na minha vida, sabe por quê? Porque há uma responsabilidade, Deus tem coisas para você superiores, e é isso que Deus quer que você tome.
Que o Espírito Santo fale com você nessa manhã. Eu quero te convidar a orar. Será que diante das amargas, das bebidas amargas que a vida tem te dado, você não está buscando uma bebida como um fel? Será que você não está buscando um atalho dizendo assim, eu não aguento mais sofrer? Eu não aguento mais passar por essa situação, por essa circunstância, eu vou tomar isso aqui. Talvez você tomou a bebida do pecado e se deu mal. Talvez você buscou e tomou a bebida da amargura. Talvez você tomou a bebida da incredulidade, você tomou a bebida da fuga da cruz. Hoje é manhã, de nos assentarmos à mesa. Não tome esse anestésico, porque Satanás, ele tem um atalho para você. Mas Jesus não quer que você entre pelo atalho, Jesus quer que você vá pelo caminho inteiro. Porque no caminho ele vai te formando, vai te forjando, vai te ensinando, e quando você chegar lá na frente, a coroa da glória e da justiça que Deus tem para você é infinitamente maior do que todo e qualquer atalho que você poderia tomar na tua vida. Senhor Jesus, nessa manhã de domingo, nós ouvimos a tua palavra, nós ouvimos a tua voz. E nós não queremos entrar em atalhos. Nós não queremos tomar esse fel anestésico que quer resolver as nossas situações por alguns instantes, só para que a gente pare de sentir as dores da vida. Eu sei, Senhor, que todos os dias nós somos tentados. Eu sou tentado. O meu irmão que ora comigo é tentado. A minha irmã que ora comigo é tentada a tomar o cálice do vinho misturado com fel. O nosso adversário quer que nós tomemos esse cálice, porque é mais fácil deixar de sentir dor momentaneamente e perder aquilo que o Senhor tem prometido para as nossas vidas. Eu sei que tu tens promessas para nós, para nossa família, para o nosso ministério. O Senhor tem promessa para o nosso casamento, para a nossa casa. O Senhor tem promessa para as nossas finanças. O Senhor tem promessa para o nosso futuro. O Senhor tem terras prometidas para nos dar. E se até hoje, Senhor, nós temos tomado o cálice do fel, nós te pedimos perdão nesta manhã. E te pedimos, nos forja, para que assim como Jesus rejeitou tomar aquele cálice, nós também rejeitemos tomar. Rejeitar tomar, Senhor, significa que nós vamos passar por momentos muito difíceis. Porque foi assim com o nosso Senhor. Mas depois de ele ter passado por tudo aquilo, ele recebeu a coroa da glória. E hoje está vivo, está ouvindo esta oração que nós estamos fazendo, está diante de ti, ao teu lado, à tua direita, intercedendo pelas nossas vidas. Senhor, eu quero passar pelo que eu tiver que passar, mas eu quero viver integralmente aquilo que o Senhor tem para mim. Eu sei que o que o Senhor tem para minha vida, o meu olho não viu, o meu ouvido não ouviu, o meu coração jamais imaginou, mas o Senhor tem para mim. Cumpra essa palavra na minha vida. Cumpra essa palavra na vida do teu servo, da tua serva. É o que eu peço e oro nessa manhã. Em nome de Jesus o Cordeiro. Amém. Amém. Que você tenha essa experiência de não tomar o cálice que o teu adversário quer te dar. Ele tem um cálice de vinho misturado com fel. É uma proposta maravilhosa para que você tenha uma amenização do teu sofrimento. Mas no final você vai perder aquilo que Deus tem reservado para a tua vida. Amém, queridos. Louvado seja Deus. Que essa palavra, ministrada lá em 2025 e revisitada hoje, dia 2 de agosto de 2026, possa ter falado ao teu coração. Tome muito cuidado com as propostas. Não tome o fel amargo que Satanás quer que você tome. Louvado seja Deus que o nosso Senhor não tomou, mas ele suportou, porque ele amava a mim, a você e a nós. Aliás, ele não amava, ele nos ama. Amém? Nós vamos celebrar a ceia memorial. Se você separou os itens, os meus estão aqui, olha, o pão, o cálice.
Aí onde você estiver, pegue o pão, pegue o cálice. Se você também montou um pão e o cálice todo bonitinho aí, depois eu peço que você tire uma foto e nos envie, porque depois nós vamos colocar também lá nas nossas redes sociais. Amém? Louvado seja Deus. Segura esse pão na tua mão. A palavra de Deus diz que o Senhor Jesus, na noite em que ele foi traído, ele tomou o pão e após ter dado graças, ele partiu esse pão e ele disse: esse é o meu corpo que é partido por amor de vós. Façam isso todas as vezes em memória de mim. O corpo de Jesus foi partido, foi moído, foi despedaçado na cruz por causa de você, por causa de mim. Então, se você puder, aí onde você está, feche os teus olhos. Nós vamos agradecer ao Senhor. Vamos pedir perdão, porque nós vamos nos assentar a essa mesa. E a palavra de Deus diz que aquele que se assenta à mesa de forma indigna, ele traz condenação para a sua vida. Mas o sangue de Jesus é o que nos perdoa. Deus de amor, Deus de graça, nesta manhã de domingo eu quero te louvar. Eu quero te agradecer pela tua palavra. Eu quero te agradecer pela tua graça. Quero te agradecer, sobretudo, pelo teu sacrifício na cruz do Calvário. Senhor, nós somos homens e mulheres indignos dessa mesa. Somos pecadores, falhos, cometemos pecados através das nossas ações, das nossas palavras, dos nossos pensamentos, das nossas atitudes. Mas nós temos uma promessa sua, conquistada por Jesus na cruz, que diz que se nós confessarmos os nossos pecados ao Senhor, o Senhor é fiel e justo para nos perdoar, nos limpar e nos purificar de toda maldade. Então, nesta manhã de domingo, antes de nós participarmos dessa ceia, nós te pedimos, perdoa-nos, ó Deus, por aquilo que nós cometemos de forma consciente e aquilo que talvez nem a nossa mente raciocinou que era pecado, que foi de forma inconsciente, mas nós pecamos. Nós te pedimos nesta manhã, Senhor, limpa a nossa vida, purifica o nosso ser. Nós te agradecemos pelo teu corpo moído, padecido, sofrido. Te agradecemos, Senhor, porque o Senhor não bebeu fel para trazer mais dificuldades ali na cruz, mas o Senhor rejeitou por amor a mim, por amor ao meu irmão, à minha irmã. Então, em memória de ti, nós vamos participar dessa ceia, celebrando a vitória que Jesus conquistou na cruz. Enquanto todos esperavam que o Senhor descesse e abandonasse aquele sacrifício, o teu amor pela minha vida, pela vida do meu irmão, pelas nossas vidas foi maior e o Senhor continuou na cruz. A ti a honra, a ti a glória, a ti o louvor. Receba, Deus, a nossa gratidão em nome de Jesus. Amém. Em memória de Jesus, que foi moído, despedaçado na cruz do Calvário por amor a você e a mim, comamos do pão da vida, Jesus Cristo. Amém. Louvado seja Deus. Segure o cálice agora. A palavra diz que de semelhante modo, após ele haver ceado, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança do meu sangue. Jesus tem uma aliança conosco. O véu foi rasgado. Não existem mais separações entre eu, você e Deus. Hoje nós temos acesso à sala do trono. E um dia, ele prometeu que vai nos buscar e nós reinaremos para todo sempre com ele. Então, aí onde você está, agradeça por este sangue derramado. Jesus, te agradecemos, te louvamos por esse sangue derramado, vertido na cruz do Calvário. E até que tu venhas, nós celebraremos esta vitória em nome de Jesus. Levante esse cálice e diga comigo: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Vamos dizer todos juntos, aí onde você estiver: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Beba esse cálice em nome do Senhor. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Glória a Deus por esse momento. Glória a Deus por esta ceia memorial. Amados, o meu desejo é que o seu mês de agosto seja um mês de agosto incrível, abençoado, repleto da unção, da graça e da presença de Jesus Cristo. Amém? Quarta-feira, nós temos um compromisso às 8h30 da noite, tá certo? Então, nesta quarta-feira, 8h30 da noite, nós temos a nossa live de oração. Venha orar, venha clamar, venha buscar ao Senhor aqui mesmo no canal do YouTube. E domingo que vem,
nós estaremos novamente aqui às 11 horas da manhã para mais uma celebração de amigos. Eu vou ministrar a bênção apostólica, que você tenha um domingo especial, maravilhoso, que você tenha um domingo de paz e descanso e que a bênção do Eterno jamais falte na tua vida. Vamos orar? Senhor, te agradecemos por esta manhã, te louvamos por esta ceia memorial. Pedimos agora a tua bênção, pedimos a tua presença. Sê conosco, ó Deus, que jamais nos falte nada e que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça salvadora de Jesus, o Filho, as ricas, as infinitas e insondáveis consolações do Espírito Santo da promessa, esteja sobre nós, a sua igreja, e sobre nós permaneça não somente hoje, mas todos os dias da nossa vida. Recebemos a bênção do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Amém, queridos? Deus abençoe a tua vida, uma semana excelente e extraordinária. Amanhã é segunda-feira, dia 3 de agosto, começa tudo de novo e que o Senhor esteja com você. Olha, você que vai fazer a tua contribuição para Amigos Church, não esqueça, tá bom? Vou deixar aqui a chave Pix e você que pode abençoar a obra de Deus, entre aí no teu aplicativo bancário e faça a tua contribuição e que o Senhor te abençoe muito, muito, muito. Deus abençoe, te vejo quarta-feira, 8h30 da noite, na nossa live de oração. Tchau, tchau.